Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a todos e que o amor de Nossa Senhora invada seus corações e proteja sua família. Amém? Eu quero trazer para vocês aqui uma mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz de Medjugorje, do dia 25 de novembro de 1983, logo no início das aparições, que diz o seguinte: o meu coração queima de amor por vós. A única palavra que desejo dizer ao mundo é essa: conversão. Conversão. Fazei-o saber a todos os meus filhos. Peço somente conversão. Nenhuma pena, nenhum sofrimento me é demais, a não ser o de salvar-vos. Peço-vos somente de converter-vos. Rezarei ao meu filho para não punir o mundo, mas suplico, convertei-vos. Vós não podeis imaginar o que acontecerá, nem aquilo que Deus Pai mandará sobre o mundo. Por isso vos repito, convertei-vos. Renunciai a tudo, fazei penitência. Eis, aqui está tudo o que desejo dizer-vos. Convertei-vos. Levai o meu agradecimento a todos os meus filhos que rezaram e jejuaram. Eu apresento tudo ao meu divino Filho, para obter que ele mitigue sua justiça em relação à humanidade pecadora. Obrigada por atenderem ao meu chamado. Esta foi uma mensagem, irmãos, da Rainha da Paz de Medjugorje, do dia 25 de novembro de 1983. Provavelmente, como é 25, o dia 25 deve ter sido pela vidente Maria Pavlovich Lunetti, Então, irmãos, nessa mensagem, Nossa Senhora Rainha da Paz, ela nos suplica conversão. Conversão, conversão, conversão. Conversão, porque ainda Nossa Senhora diz assim: vocês não imaginam o que é que Deus vai enviar ao mundo. Convertei-vos. Convertei-vos e rezai muito, porque Nossa Senhora quer levar nossas orações a Jesus para Ele amenizar. Nossa Senhora vai implorar a Jesus para que nos salve, sabe, gente? Porque o que vai acontecer só pertence a Deus, Então, antes de tudo acontecer, os segredos de Medjugorje, nós temos que nos converter. É isso que Nossa Senhora deseja, é isso que Nossa Senhora quer, é isso que Jesus também quer. Porque, meus irmãos, a humanidade, ela está muito pecadora mesmo. E eu não me excluo, não, eu estou incluído em tudo também, porque eu também sou pecador. Você é pecador, sua família é pecadora, todos nós somos pecadores, Eu já expliquei aqui a relação do pecado, é que uns têm menos pecados e outras pessoas têm pecados assim que posso considerar o quê? Absurdo, Grandes, Vai de pessoa para pessoa. Então, irmãos, eu quero também aproveitar esse vídeo para fazer um desabafo, que aconteceu comigo ontem na missa dos pais, no lugar onde eu frequento. Eu não quero dizer o nome do lugar, mas é uma igreja que eu frequento, Assisti a missa ontem e no final da missa o padre deu a bênção dos pais, o Ministério de Música cantou uma música, Filhos e Pais, ou é Pais e Filhos, se não tiver, não, é Pais e Filhos, que é até Fábio Júnior que canta. Então, cantou Pais e Filhos, aquela música que é linda. E no final teve uma homenagem aos pais falecidos, onde um rapaz, provavelmente com seus filhinhos, ele trouxe um buquê de rosas brancas, simbolizando os pais falecidos, E depois entrou uma senhora com uma cestinha. Uma cestinha assim, não era muito grande não, mas uma cestinha com
uns tecinhos, umas dezenas de tecinhos bem bonitinhos para levar de lembrança para os pais, né? Quando terminou a missa, o padre disse: os pais podem pegar depois a lembrancinha. Beleza. No meu entender, a lembrancinha teria que ser para os filhos que estão ali e para os pais que estão presentes na missa. Porque dentro da igreja, meus irmãos, não pode existir divisão. Dentro da igreja, não tem essa de meu e teu, é nosso. Entendeu? Não só na igreja, na vida cotidiana, porque a gente tem que aprender a repartir, a ser solidário, a ser caridoso, misericordioso com as pessoas. Então, eu fui para a fila pegar essa lembrancinha que meu pai, ele não estava na missa, né, porque meu pai ele sofre de depressão profunda há muito tempo. Enfim, não vou puxar muito para esse lado da depressão dele, mas ele sofre de depressão, né? Um pouquinho de síndrome de pânico, essas coisas. E eu fui para a missa, rezei pelo meu pai, né? Agradeci a Deus, coloquei minhas intenções e fui pegar essa lembrancinha no final da missa que o padre disse que podia pegar, né? Os pais. Aí fui pegar essa lembrancinha, esse tecinho, né? Bem bonitinho, que estava num pacotinho assim, enrolado. Aí eu fiz assim com a mão, né? Pedindo a menina para a menina me dar. Aí ela me perguntou: você é pai? Aí eu disse: não sou pai, mas eu quero levar um texto desse pro meu pai. Aí ela pegou, balançou assim com a cabeça, dizendo não. Ela disse: o pai tem que estar presente para poder pegar o texto. Ela disse: é. Aí eu disse: tá certo. Aí eu fui para casa, né? No meio do caminho, no trajeto da igreja para minha casa, eu vim refletindo sobre o que é ser cristão nesse tempo, né, nos dias de hoje. Meus irmãos, é difícil porque eu não posso generalizar, né? Mas infelizmente existem pessoas desse tipo na igreja, igual a esta mulher. Ela me julgou ali, não em palavras, mas pela ação. Ela me negou dar um sacramental ao meu pai em casa. Meu pai é doente, sofre com a doença de depressão, né, que é o mal do século. E assim, eu não fiquei chateado, mas eu fiquei assim sentido pelo meu pai, né, porque eu queria levar aquele sacramental que o padre no final da missa abençoou para dar para os pais. Aí vim refletindo sobre o que é ser cristão. Eu pergunto: será que aquela mulher que me negou um sacramental para eu dar para o meu pai quando eu chegasse em casa, será que ela é cristã mesmo? Será que ela conhece verdadeiramente a igreja que ela está inserida? Meus irmãos, eu saí assim, eu vim refletindo no meio do caminho, né? E triste, eu estava triste. Quando eu cheguei em casa, eu tive uma crise de choro por conta disso. Eu tive uma crise de choro e fiquei triste mesmo, sentido assim, que eu podia ter dado chegado em casa e ter dado o tecinho abençoado ao meu pai. Apesar que eu dei outros presentes a ele, né? Comprei uma torta, ele ama coisa doce, né? Então, tudo que for de doce, chocolate, comprei um monte de coisa para ele e dei para ele, que ele ama isso. Aí, mas eu podia, no final da missa, também dar esse tecinho abençoado, né? Como uma lembrancinha da missa, onde eu rezei por ele, onde eu intercedi pelo meu pai, né? E eu vim refletindo, assim, pela atitude que ela teve comigo. E eu fiquei triste, sentido, sabe? Não fiquei com raiva e nem chateado, não foi isso que eu fiquei. Eu fiquei sentido pelo meu pai, né? Porque, primeiro, ela não me conhece, ela não conhece a história da minha família, ela não conhece meu pai. Como é que ela negou? Podia ter negado
esse terço? Minha gente, o terço, ele é um sacramental. Ele é um objeto sacro, ele é sacramental. E ninguém no mundo pode negar um tercinho a uma pessoa. Entende o que eu estou querendo dizer? Deus viu tudo. Nossa Senhora viu, os santos viram, os anjos do céu viram a atitude dela para comigo, negando esse tercinho de lembrança para o meu pai. Eu cheguei em casa, cheguei triste, não fiquei chateado, mas eu cheguei triste. Mas foi isso que aconteceu, né? Então esse tipo de coisa, gente, a gente tem que levar também, esse tipo de situação. A gente tem que trazer para nossa conversão. É uma situação que é como se fosse uma prova, né? A gente tem que levar para isso como algo para nossa conversão, para o nosso crescimento espiritual. É isso que Nossa Senhora, nessa mensagem, ela pede para nossa conversão. Entendeu, irmãos? Então, assim, ela cometeu um pecado grave, porque ela me negou um sacramental. E sacramental, meus irmãos, não nega a ninguém. Não se pode negar sacramental a ninguém. Tá bom? Pense nisso com carinho. Se alguém lhe pedir um tecinho, uma medalhinha, nunca negue, desapegue, dê. Olhe as coisas com os olhos de Jesus, com os olhos de Nossa Senhora, sabe? Porque quando alguém pede alguma coisa assim a gente, é Jesus que está pedindo para aquela pessoa. É Nossa Senhora que quer dar aquele tecinho, aquela medalhinha àquela pessoa, tá bom? Então, assim, eu só falei essa situação que ocorreu comigo por uma questão de reflexão mesmo, né? Pra gente pensar, né, sobre as coisas, né? Enfim, eu não vou muito prolongar sobre esse assunto. É isso, tá bom, meus irmãos? Então, Nossa Senhora, nessa mensagem, ela fala justamente sobre isso, sobre a questão da conversão pessoal. Meus irmãos, nós temos que nos preservar de tudo, né? A gente está num mundo assim muito violento, no sentido assim do pecado mesmo, né? Então nós cristãos, devotos da rainha do céu e da terra, Nossa Senhora, nossa mãezinha, nós temos que lutar contra o mundo. A gente está no mundo, mas não pertencemos ao mundo, nós pertencemos a Deus, nós pertencemos ao céu, tá bom? Deus abençoe a todos, que Nossa Senhora Rainha da Paz te ilumine, te proteja, te dê muita prosperidade, muita saúde a você e a toda a sua família, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo.